Boa noite. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Então, me apresentar bem rapidamente. Eu sou pastor Paulo, sou filho da Quinta Igreja, né, que é filha daqui, né, a gente sabe na história, a Segunda Igreja plantou a Quinta Igreja. Então, sou crescido, criado lá, desde pequenininho, participando das coisas da igreja lá, mocidade, UPA. Então, desde pequeno lá, e Deus me chamou, mais ou menos eu tinha uns 15 anos de idade, para ir para o ministério. Eu fui enrolando, aí aos 20 anos, não tinha mais jeito de enrolar mais, fui para o seminário, estudei lá os 4 anos no seminário, fui ordenado pelo nosso presbitério aqui, a qual a Segunda Igreja faz parte, o PPTM, e fui encaminhado, né, transferido, para o presbitério do Circuito das Águas, onde eu pastorei uma congregação numa cidade chamada Campanha. Tá? Você no mapa talvez não ache a cidade, mas se você, para achar a cidade, você procura a cidade do ET, o ET de Varginha. Então você procura a cidade de Varginha, Campanha fica do lado. Né? Tem gente que não gosta de fazer essa referência, então procura a cidade do Pelé, Três Corações. A minha cidade fica escondida ali do lado dessas duas cidades aí. Né? Então eu estou naquela região, mas na verdade eu sou pastor auxiliar de uma igreja, né, que é a igreja de Lambari, que também fica ali na região do sul de Minas. Então eu sou pastor auxiliar dessa igreja, designado à congregação lá. E esse ano Deus tocou no meu coração e da minha esposa que chegou o nosso tempo na região e a gente está procurando campo para o próximo ano. Né, o pastor Lúcio me pôs em contato com o pastor Honório, né, e a gente está aí conversando, quem sabe para algo para o ano que vem. Tá? Minha esposa chama Laiena, tá? O nome é fácil, Laiena. A Lara, minha filha, e a Sônia, todo mundo, a maioria aí, quem é mais antigo, deve conhecer minha mãe, aí do tempo de caminhada. Lá na igreja de Lambari também tem um irmão lá da igreja, que era presbítero, o seu Miqueias, que ele tem família aqui na Segunda Igreja. Agora lembrar o sobrenome. Ixi, agora não lembro. Acho que é Miqueias Canelhas. Agora eu não lembro. E tem, toda vez ele pede para mandar abraço, eu esqueci o nome da parente dele aqui. Então, como vocês viram, eu entreguei um estudo aí, foi entregue para vocês uma folha, né, com esboço do estudo. Como o pastor já adiantou, tenho realmente estudado com o pessoal o livro de Gênesis. Lá eu faço uma análise de Gênesis mais prática. Tá? Eu analiso o que aconteceu e trago uma praticidade para a nossa vida. Então, eu tenho analisado Gênesis trazendo uma prática de vivência para nós, na nossa caminhada. Então, eu tenho procurado de todas as formas estudar cada capítulo, cada versículo separadamente com o pessoal lá da congregação, para a gente poder ir, né, aprender com os erros e com os acertos e trazendo isso para a prática na nossa vida, para a nossa caminhada. Então, o que a gente vai conversar hoje é algo mais prático. Eu não vou trazer um estudo teológico, aquele estudo teológico profundo. Eu quero analisar os textos que nós vamos ler de uma forma mais prática para a nossa vida, para colocar em prática na nossa vivência, na nossa caminhada. Afinal, eu tenho procurado sempre trazer essa questão de praticidade, porque algumas pessoas se aprofundam muito na palavra de Deus e não colocam em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Outros já não querem nem saber nem da teologia nem da prática. Né? E eu creio que você tem que aprender as doutrinas de Deus, a teologia, mas você tem que colocar ela em prática. Sem praticidade, ela não tem funcionalidade. Não adianta aprender as várias doutrinas que nós temos aí, aprender, vamos dizer assim, de cabo a rabo a palavra de Deus e não ter essa praticidade, ou seja, não colocar em prática, não saber, e daí? O que eu faço com isso que eu aprendi?
né? Então, a gente tem analisado dessa forma aí. Então, como você viu, hoje nós vamos falar aí sobre projetos humanos versus projetos de Deus, ou projeto Babel versus projeto Abrão. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler primeiro o texto sobre Babel, versículos de 1 a 9, Gênesis 11, versículos de 1 a 9. Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Vamos ler de forma alternada. Eu leio os ímpares e vocês respondem com os pares. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos na Tua presença e queremos agradecer a oportunidade de estar na casa do Senhor para estudar a Tua palavra. Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que conduz os nossos caminhos, que nos mostra, ó Deus, a luz no final do túnel, que nos ajuda, ó Deus, na nossa vivência diária. Muito obrigado por essa oportunidade, que nós possamos aproveitar estes momentos de estudo, de crescimento, de aprofundar na Tua palavra. Me ajude, ó Deus, aqui como instrumento do Senhor, que traz a palavra do Senhor ao Teu povo, e que nós aqui todos juntos possamos aprender e ouvir o Senhor falar conosco. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei como é o costume aqui de vocês nas quartas, mas eu gosto de ter um estudo aberto. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser comentar algo, se você quiser perguntar algo, levante a sua mão, né, e aí a gente conversa, você fala, né, e a gente vai respondendo. Eu gosto de ter essa, vamos dizer, facilidade para que você possa ter a oportunidade de talvez fazer uma questão que durante um culto de domingo você não teria como fazer, né? Que domingo a gente acaba, o pastor sobe ali, a gente fala, os irmãos ouvem, né? E aí às vezes surge alguma dúvida, alguma coisa, e você não tem a oportunidade de perguntar. Hoje é o dia da pergunta. Então, se você tiver alguma pergunta, mesmo se você acha assim, não, mas que pergunta boba, não pense assim. Talvez a sua pergunta boba é uma dúvida gigantesca de um outro. Então, se você quiser fazer uma pergunta, levante a sua mão. Se você quiser fazer um comentário, também levante a sua mão. Então, nós vamos falar sobre projetos humanos versus projetos de Deus. E eu acho que esse tema tem tudo a ver com o período que nós vivemos dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto.
Por que tem tudo a ver? Porque nós vivemos em um tempo onde tudo que a gente vai fazer, a gente planeja. Hoje não tem jeito de você fazer as coisas sem planejar. Hoje, se você liga o jornal, principalmente o Jornal da Noite, eu gosto de assistir aquele jornal mais tarde, da Globo, e ali você vai ouvir eles falarem sobre planejamento financeiro, sobre a necessidade que o brasileiro tem de fazer planejamentos financeiros. Porque a gente sempre entra em dívida, porque nós não fazemos um planejamento. E tudo que você vai fazer, uma construção ou uma viagem, tudo isso você vai planejar, você vai projetar algo para poder ir, para poder fazer. Então, dentro do nosso contexto, hoje em dia, tudo que você vai fazer, você tem que planejar. Você quer fazer uma faculdade? Quero. Leva 4 anos. Eu vou gastar tanto por mês. Eu vou precisar de abrir mão disso e daquilo. Vou precisar fazer aquilo, aquilo outro. Então, tudo que você faz hoje, você planeja. Até fazer compras, você faz planejamento. Quer saber como? Você liga a televisão, Extra promoção, arroz. Bretas promoção, frango, filé de frango. Né? O macarrão está mais barato no Carrefour. Aí você planeja. Eu vou lá no Extra. Eu não sei como é que é a localização mais aqui, faz um tempo que eu saí, mas eu vou lá no Extra, saio do Extra, passo no Carrefour venho no Bretas e vou para casa. Você planejou. Por quê? Você quer gastar menos dinheiro, gastar menos gasolina, então você sai de um lugar, vai no outro. Então, tudo que você faz na vida, você planeja. Mas tem coisas maiores que nós fazemos na vida, decisões mais sérias, a qual nós realmente temos que fazer um planejamento profundo, sério e, quem sabe, até criar projetos. E a pergunta e o meu amigo lá vai colocar aqui para mim, pode passar, se os nossos planos, né, se na nossa vida que é cheia de planos, de projetos, será que os nossos projetos são para a nossa própria satisfação, ou aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente projeta para as nossas vidas, é para honrarmos o nome de Deus? Então, queria que você já começasse a pensar sobre isso. Se os meus planos, os meus projetos para o meu futuro, para os meus filhos, ou lá para frente, aquilo que eu vou fazer, será que ele é para a minha própria satisfação, ou são projetos, são planos que de alguma forma vão honrar o nome do meu Deus, o Deus a qual eu sirvo? A outra pergunta é: será que temos buscado a orientação de Deus para planejar e colocar algum projeto em prática nas nossas vidas? Será que até nas coisas simples da nossa vida, decisões simplórias, nós temos ajoelhado, orado, buscado a Deus e pedido: Deus, me orienta como fazer isso? Me mostra o que eu tenho que fazer? Guia os meus passos? Me ajude a planejar isso? Será que nós temos feito isso? Então, será que temos feito projetos humanos ou projetos que vêm de Deus? Quais são os projetos que nós temos feito? E para isso nós temos que entender o que é um projeto humano e que é um projeto que vem de Deus. E o projeto humano é o projeto que nós acabamos de ler. É o projeto Babel. O projeto Babel tem as características que todo projeto humano, ou seja, feito para nós mesmos, para nossa satisfação, para o nosso crescimento de alguma forma, ou para satisfazer os nossos desejos, o nosso ego. Esse é o projeto Babel, projeto humano. E nós vamos ver 3 características aí que definem o que é esse projeto humano. Esse projeto que é para a minha satisfação. A primeira coisa que nós vamos destacar, que nós já lemos o texto aí, é que esse projeto humano é um projeto totalmente independente de Deus. Então, sei que alguns já leram a folhinha aí, alguns já estão mais espertos,
Mas eu queria saber de você, por que você acha que o projeto Babel é um projeto independente de Deus? Pelo texto que nós já lemos, por que você acha que a Torre de Babel, a construção da Torre de Babel foi um projeto independente de Deus? Um de cada vez para não ter briga. Então, um projeto simplesmente para satisfazer o ego humano, né? E quiseram fazer um projeto aí fenomenal, extraordinário, né? Mas ainda não chegou onde eu quero. Por que esse projeto é independente? O ego a gente vai falar. Mas tem uma característica nesse texto que mostra que o projeto ele é independente de Deus. Fizeram por conta própria. Isso mesmo. Chegaram na região, o texto fala então, né, que eles, ali naquele período havia só uma linguagem, então o texto quer deixar claro que todo mundo conversava numa mesma língua, falavam a mesma língua. E sucedeu então que eles saíram do Oriente, chegaram até uma terra chamada Sinar, e ali resolveram construir uma cidade e uma torre. Quem mandou eles parar lá? Quem mandou eles sair do Oriente e ir para Sinar? Quem deu a ordem? Quem deu? Quem escolheu ir para lá? Foram eles ou foi Deus que ordenou? Quem foi? Foram eles próprios. Eles tomaram a decisão, vamos sair daqui do Oriente, vamos caminhar. Aí eles acharam uma terra ali na região de Sinar, uma planície, e aí eles resolveram por si mesmo, vamos construir uma cidade e vamos construir também uma torre. Existe algum problema em construir a cidade e a torre, gente? Humanamente falando, não. Humanamente falando, não existia nenhum problema eles construírem aquela cidade. Afinal, naquele período, uma cidade gerava uma estabilidade, uma segurança que não existia. Afinal, eles tinham que sair, sol a pino, depois, durante a noite, enfrentava frio intenso, e ali eles tinham que conviver com aquilo, sair de um lugar, ir para outro, e sempre viver viajando, não tinha um lugar para residir, não tinha um local dele, a casa dele, não tinha nada disso. Então eles teram um lugarzinho para ter segurança ali, onde eles podem ficar, esconder do sol, esconder do frio, fazer sua comida, criar seus filhos. Aparentemente não existe nada errado nisso. É algo que todo mundo quer, né? Uma casinha, um lugar para se esconder desse frio que a gente está passando, né? Um dia de muito calor, um lugar para você esconder do sol, um lugar para você poder criar ali os seus filhos, você poder ter as suas coisas. Todo mundo quer isso. Tem algo de errado na construção da cidade? Nenhuma. Mas o problema é que eles fizeram isso sem consultar qual era a vontade de Deus. Fizeram por conta própria. O problema, então, desse projeto está na tentativa de viver a parte de Deus. Viverem de forma a qual eles tomam as suas decisões, eles fazem as suas escolhas, eles seguem a sua vontade e não a vontade que Deus quer para a vida deles. Então, o grande pecado deles não foi a construção da cidade em si. O grande pecado deles foi tentar viver longe da vontade de Deus. Eles tentaram realizar a sua vontade e não a vontade de Deus. E nós vivemos em tempos assim, onde nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Nós queremos realizar os nossos próprios desejos,
mas nós não queremos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Nós fazemos vários planejamentos para os nossos futuros, para a nossa conquista, realização. Quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Mas nós nunca paramos e sentamos e oramos perguntando para Deus: é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Eu tive a oportunidade de sentar com um jovem durante alguns dias aí. E durante o nosso bate-papo, um dos questionamentos dele, para mim, é que ele não sabia o que ele ia fazer mais. Ele disse que já tinha conquistado tudo que ele queria, assim, na vida. Ele se casou, ele tem a casa, ele tem um carro, ele conseguiu uma estabilidade no emprego, e agora ele estava confuso, ele não sabia se ele presta concurso, se ele faz alguma coisa, porque o que ele já queria, ele já tem. Agora ele não sabe mais o que fazer. E aí eu virei para ele e falei assim: mas você já orou para Deus e perguntou o que Deus quer para você? O que Deus quer para a sua vida? Você já buscou saber de Deus qual que é a vontade dele? Aí ele virou para mim e falou assim: eu nunca consultei a Deus para saber o que eu tinha que fazer. E aí eu fiz outra pergunta para ele: você se sente realizado, bem, satisfeito com aquilo que você conquistou até hoje? E aí ficou aquele silêncio. Ele entrou na dúvida. Porque ele não sabia se realmente aquilo que ele tinha conquistado tudo era realmente aquilo que era melhor para a vida dele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Parece que o povo está meio com uma incógnita aí, uma dúvida, uma interrogação. Vocês estão entendendo? O problema, gente, é quando nós tentamos viver a parte de Deus. E esse é um problema natural nosso, do ser humano, que surgiu lá no Éden. Quando Adão e Eva fizeram uma escolha de viver a parte de Deus. Quando eles comeram o fruto proibido, eles escolheram tocar a sua vida. Porque sendo conhecedores do bem e do mal, eles acreditavam que seria como deuses. Seriam como deuses. E por ser como Deus, eles acreditavam que poderiam fazer as suas próprias escolhas. Tocar o seu caminho e seguir a direção que eles quisessem. Porque eles achavam que saberiam o que era bom ou ruim para a vida deles. Então tentaram viver independente de Deus. E a partir daí o pecado entrou no mundo. Porque nós, seres humanos, não sabemos o que é melhor para a nossa vida. Nós não sabemos. Quem sabe o que é melhor para cada um de nós é Deus. Nós achamos que sabemos, mas nós realmente não sabemos. Quem sabe o que é melhor, o que realmente nós precisamos, o que realmente nós necessitamos, é Deus. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai achar que você sabe o que você precisa para o amanhã. Mas eu vou dizer para você que muitas vezes esse saber que você tem do que você precisa para o amanhã, não é realmente aquilo que Deus quer, ou que é melhor para a sua vida. Então, nós seres humanos, nós temos essa questão de tentar viver diariamente dependente de Deus. Nós queremos conduzir as nossas vidas porque nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Deus não sabe, eu sei. Só que nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem realmente nós somos. Mas Deus sabe. Deus nos conhece por completo. Ele conhece tudo que vai acontecer na nossa vida.
então não tem como viver independente dele. Porque se eu quero o melhor para a minha vida, eu tenho que viver debaixo da dependência de Deus. E não longe de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Estão compreendendo isso? Então a primeira coisa aí do projeto Babel, que é o projeto humano, que é um projeto fadado a dar errado, é essa independência de Deus. Nós não conseguimos viver independentes de Deus. A segunda coisa é que é um projeto egocêntrico. Como já foi dito aí, eles construíram a torre, que pode ser também interpretada como uma torre-templo, porque ali, quando as pessoas olhassem para aquela torre, eles lembrariam daqueles que construíram e celebrariam aqueles que construíram aquela torre. Então era para ser um memorial, um local a qual eu adoraria as pessoas que construíram aquela torre. Então, quando eles fizeram isso, eles tinham isso em mente. Eu vou fazer essa torre, porque quando eu terminar essa torre, todos que olharem vão falar, foi ele que fez. Foi ele que realizou. E aí, eu iria virar para mim mesmo e falar, eu sou bom. Eu que fiz. Eu que consegui realizar. Egocêntrico. Eles fizeram, então, eles realizaram a construção da torre para o engrandecimento deles. Ou, como o texto nos fala, para que o nome deles se tornassem célebre, conhecido por toda a terra. Então, o outro erro aqui é a vontade de ser mais, de ser acima de todos, de ser até acima de Deus. Então, a busca deles, quando eles construíram a cidade, aquela torre, era a fama, de fazerem-se conhecidos, para encher o quê? O seu ego. Eles queriam se sentir o máximo. Eles fizeram para satisfazer os seus desejos. E aquilo encher-se de algo vazio. Encher-se da sua vontade ou do seu desejo. O interessante é que quando nós caminhamos na Bíblia, nós sabemos que nada que nós devemos fazer deve ser para engrandecer o nosso próprio nome. Mas deve ser para engrandecer o nome de Deus. Para glorificar o nome de Deus. E se você olhar aí para a sua folha, eu coloquei um texto que eu acho um texto supremo na área aí que Paulo fala sobre a nossa vida diária, a nossa caminhada. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, Paulo ele diz que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Repare bem que Paulo ele fala de beber e comer. Beber e comer. E aí você para e pensa um pouquinho, mas como beber e comer vai glorificar a Deus? O que Paulo queria dizer quando ele falou que quando nós estivermos comendo ou bebendo, isso é para glorificar a Deus, tem que glorificar a Deus. Por que ele utilizou comer e beber? Hã? Também. Algo fundamental na vida. Mas tem uma outra palavrinha que eu estou querendo. Comer e beber.
Já falou que é fundamental. Primordial. Fundamental, primordial, mesma coisa. Por que comer e beber? Sim. Mas ainda não chegou onde eu quero. É complicado comer, gente? Se colocar um prato de comida, assim, uma picanha bem gostosa, na sua frente, você tem dificuldade? Tem uns que tem, né? Que já está com as pontas de safena ali, entupida, né? Aí tem dificuldade de olhar aquilo lá e comer, porque, ixi, vai infartar. Mas colocar uma picanha ali na sua frente, ou quem não gosta de picanha, uma macarronada. Quem não gosta de uma macarronada, uma saladinha ali de alface, rúcula, né, uns pedacinhos de manga. É difícil comer? É simples, não é? E se colocar um copinho d'água ali na sua frente, você tem dificuldade de beber? Uma coca. Então isso é uma coisa simples. Simples na nossa vida, não é? Algo que todo mundo faz, algo que não existe dificuldade. Então, nas coisas mais simples da vida, nas coisas que a gente faz todos os dias, que é fundamental, mas que a gente faz todo dia, sem dificuldade nenhuma. Nessas coisas simples, nós glorificamos a Deus. Então, o que Paulo quer falar aqui é que até nas coisas simples e nas coisas complicadas da vida, tudo que a gente vai fazer, nós temos que glorificar a Deus. Então nós fazemos não para nós fazemos para a glória de Deus. Então quando você está trabalhando, você não está trabalhando para o seu chefe, para o seu patrão. Você está trabalhando para a glória de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou perguntando que eu gosto de instigar, caso você tenha uma dúvida, você pergunte. Tudo que você vai fazer é para glorificar a Deus, não é para você. Então, quando eles foram construir aquela cidade, construir aquela torre, foi para quê? Para a glória de quem? Deles. Do homem. Então, o que tinha de errado nesse projeto é o que eles estavam fazendo, de nenhuma forma ia glorificar a Deus, porque era para a glória deles. E por isso que a gente vai ver que o projeto deu errado. Porque em nenhum momento eles consultaram a Deus para ver se era aquilo que Deus queria. E eles não estavam fazendo aquilo para glorificar, para honrar, para levar o nome do Senhor, mas sim para levar o nome deles, para glorificar a eles, para exaltá-los. E por isso que o projeto é egocêntrico. E a gente vive numa sociedade que é assim. Hoje a pessoa faz 5 faculdades. Para quê? Para ter uma oportunidade melhor no mercado de trabalho? Na maioria das vezes, não. Para chegar e falar, eu fiz 5 faculdades. Eu lembro que na época que eu estudava, e não faz muito tempo, né, que eu fazia cursinho para prestar vestibular, o pessoal que fazia medicina, a maioria deles estavam prestando para medicina, não porque gostavam de medicina, mas para falar que eu passei em medicina. Eu sou médico. Mas não gostavam da profissão. Então eles estavam fazendo aquilo para quê? Para
as pessoas falam assim, ô doutor. Não porque eles gostavam daquilo. Estão entendendo? Então, a maioria das pessoas, elas fazem projetos, planos, para encher os seus egos. E não para honrar a Deus. Não para glorificar a Deus. Isso não quer dizer que eu não tenho que fazer algo que eu não goste. Mas você faça o que você gosta para glorificar a Deus. Se você passou em medicina, é médico, tira um tempo da sua vida, um minutinho, para ajudar aqueles que precisam, sem cobrar nada. E leve ali junto a palavra de Deus. Essa é uma forma que você tem de usar a sua profissão para levar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. A terceira coisa que o texto nos fala aí, que esse projeto Babel, ele era contrário ao mandamento de Deus, ou mandato cultural. Se você for lá em Gênesis 1, 27 a 28, Deus dá uma ordem para Adão e Eva. Multiplicai-vos e enchei a terra. Depois do dilúvio, o mesmo mandamento é dado para Noé, lá em Gênesis 9, 1. Multiplicai-vos e enchei a terra. Quando eles fizeram ali a cidade de Babel, né, a torre e a cidade, eles disseram o seguinte: nós estamos fazendo isso para que não sejamos espalhados por toda a terra. A gente não quer sair por aí, a gente quer ficar aqui no nosso cantinho. A gente não quer se espalhar, a gente quer continuar aqui. Então o que eles estavam fazendo era contra aquilo que Deus havia ordenado para a raça humana naquele período. Multiplicai-vos, enchei a terra, espalhai-vos. Eles estavam então indo contra ao mandamento de Deus. Contra aquilo que Deus havia ordenado. Então, a grande maioria dos nossos projetos hoje também tem essas características de ir contra aquilo que Deus ordenou. E quando eu olho para essa ordenança de Deus de multiplicai-vos e enchei a terra e trago para os nossos dias, eu não posso deixar de lado a ordenança de Jesus, que está lá em Mateus 28, 18 a 20. Alguém abre lá e lê, por favor? Vocês estão todos quietinhos? Quem achar aí pode ler, por favor. Mateus 28, 18 a 20. Fique em pé e lê. Obrigado. E lá em Marcos 16, lá diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque qual que é o mandamento hoje? Vamos dizer assim, o mandato de Deus para nós hoje é que nós façamos discípulos. Que nós possamos ir para todos os lados, falemos do evangelho para que novas pessoas possam se converter, ser transformadas
e se agregarem à família. Que a família de Cristo cresça. Nesse é o nosso objetivo? Agora que nós acabamos de ler. Lá no passado o objetivo era semelhante. Só que era com filhos, era para encher a terra. E nós agora temos que encher com aqueles que são salvos e transformados. Estão entendendo a conexão que eu estou querendo fazer? E aí a pergunta é, nós temos feito isso? Os nossos projetos têm essa função? Os planejamentos que nós temos feito, aquilo que nós temos feito na nossa vida, de alguma forma ganha pessoas para Cristo? Porque, gente, não tem outra coisa, outra função para nós, como igreja hoje, como cristãos, de levar o Evangelho. Até nas suas viagens de férias, você tem que estar pronto para falar o Evangelho para alguém. É difícil, é complicado, porque nas férias você está de boa, está tranquilão, você quer curtir uma praia, uma piscina, ou você vai para uma região mais fria, igual a minha, você quer ficar lá na beirada da serra, com aquele cachecol, aquele cobertor, né? Um cafezinho para quem gosta quentinho, ou um leite quente, né? Um chazinho quente, ali sentado, olhando, e você pensa assim, para que eu vou falar de Jesus? Agora é minha hora de descansar. Mas nesses lugares você tem que estar preparado, porque ali vai haver pessoas que estão querendo fugir da realidade da vida delas, e no momento de conversa você vai descobrir que elas estão precisando de Deus. Então, dei um exemplo de viagem. Mas todos os projetos que você tiver na sua vida, analise bem se eles de alguma forma vão testemunhar quem Deus é. Quem Deus é. Porque nós somos testemunhas. Lá em Atos 1:8 fala que nós estamos aqui para ser testemunhas do Senhor. Em todas as regiões. Em todos os lugares. Então, o problema desse projeto humano foi que ele foi independente de Deus, foi que ele foi egocêntrico, e também ele era contrário ao mandamento de Deus, ao mandato cultural de Deus para aquele povo naquele período. E aí o que aconteceu com o projeto? O que aconteceu com Babel, gente? Deu certo? Foi para frente, a torre está aí até hoje, está lá chega até o céu, você pega, sobe nas rampas, nas escadas, chega lá em cima, o projeto ainda funciona? Está firme lá? Falhou, não falhou? Deu errado, não deu? O que aconteceu? Deus olhou para aquele projeto, falou, isso aí não é o que eu quero, não é assim que é para ser, não está dentro do meu querer, isso não é bom para eles, o que eles vão intentar vai ser pior ainda, então vamos descer lá, vamos confundir as línguas e fazer eles irem de acordo com a minha vontade, espalhar pela terra. Deus confundiu a língua deles para que eles pudessem cumprir a vontade de Deus, se espalharem pela terra. Então o que Deus fez? Acabou com o projeto, mas colocou eles do jeito que Ele queria, na vontade dEle, espalhar pela terra. Vamos encher a terra. O projeto falhou. Mas nós vamos ver na Bíblia um projeto que deu certo, que é o que vocês vão começar a estudar, né, na próxima quarta-feira. É isso, pastor? Se der certo, né?
que é Gênesis 12. Já. E a gente vai encerrar com o projeto aí, Abrão, fazendo essa diferença. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos. Acompanhe aí comigo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse projeto ele é diferente de Babel. Porque a primeira característica desse projeto é que é um projeto dependente de Deus. Por que esse projeto é dependente de Deus? Olha aí no texto e me fala, enquanto a gente vai tentando arrumar o microfone. Por que você acha que o projeto Abrão é um projeto dependente de Deus? Dependia do milagre direto de Deus. Nunca tinha parado para pensar na palavra milagre, mas é legal. Dependia do milagre de Deus. Mas o que mais? Foi uma ordem de Deus, direta. Disse o Senhor a Abraão. Né? Então, esse projeto divino, o projeto de Deus, ele é iniciado pelo próprio Deus. O próprio Deus inicia esse projeto. Ele vai lá, chama Abraão e fala: vamos começar um negócio aqui diferente. Eu quero que você faça o seguinte: saia da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Vocês já pararam para pensar que loucura o que Deus pediu para Abrão? Que loucura para aquele período. Porque pense comigo, Abrão estava junto com o seu pai. E eles tinham posse. E ali ele tinha uma estabilidade, uma segurança junto com o seu pai. Porque quando seu pai morresse, ele herdaria tudo que era de seu pai. Ele tinha uma esposa. Uma esposa que estava ao lado dele, tranquila. Apesar deles não terem uma terra, mas eles estavam num lugar que aparentemente era bom, agradável. E além disso, ele não tinha filho. Mas mesmo não tendo filho, ele tinha um possível herdeiro. Sabe quem que é esse possível herdeiro? Quem que ele carregou com ele? Ló. Às vezes a gente para e pensa: mas por que Abrão levou Ló? Ló era um possível herdeiro. Caso Abrão não tivesse filhos, ele passaria toda a sua herança, tudo aquilo que tinha, todo o seu legado para Ló dar continuidade. E aí, então Deus aparece para Abrão, um homem a qual talvez havia ouvido falar de Deus, mas é de uma região de idolatria. Chega para ele e fala. Agora imagina uma voz, do nada, virando para você e falando: sai de onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Só que eu não vou te falar agora para onde você vai. É louco, não é? Porque se você caminhar na história de Abrão, vai chegar um momento que Deus vai falar: é aqui que é o seu lugar. Aí Abrão edifica um altar, louva, adora a Deus. Então ele foi para onde Deus ordenou que ele fosse. Mas até ele chegar lá, ele não sabe para onde ele está indo. Ele vai andando em rumo a algum lugar. Então ele foi na dependência de Deus.
ele não fez a escolha dele, ele não analisou da forma que ele queria, mas ele pediu para que Deus o orientasse e o guiasse para onde ele deveria ir. Então, diga. Isso, não pediu, ele foi de imediato. Ele foi na dependência mesmo de Deus. Obedeceu. Então a diferença de Babel para Abraão é que o projeto Abraão foi um projeto que foi gerado no coração de Deus, um projeto que foi conduzido por Deus, e certamente esse projeto daria certo, porque é Deus que sabe o que é melhor para as nossas vidas e o que realmente nós precisamos. Então estava debaixo da vontade de Deus. E Abraão não se arrependeu de ter seguido o projeto de Deus, de ter ouvido Deus, de ter ido na direção a qual Deus havia direcionado ele. Ele ouviu e foi. E durante a sua caminhada, ele foi buscando orientação de Deus, conversando com Deus. A gente vê várias vezes Abraão buscando orientação de Deus. Então, ele caminhou com Deus. A segunda coisa do projeto Abraão é que, em vez dele ser egocêntrico, é um projeto teocêntrico. Teo significa Deus. Então, Deus no centro deste projeto. O projeto, ele era para glorificar a Deus, para honrar o nosso Deus. Então, todo o projeto que Deus tinha elaborado para a vida de Abraão era em função de algo muito maior do que apenas glorificar o nome de Abraão, como aquele povo em Babel queria. O projeto Abraão, ele iria mudar de alguma forma toda a história da humanidade. Porque quem surgiu da descendência de Abraão? Quem surgiu da descendência de Abraão, gente? Quem? Davi, né? Também. Mas de Davi veio Jesus Cristo. E onde está isso na Bíblia, gente? Que é da linhagem de Abraão veio Jesus. Genealogia de Jesus. Mas na onde? Qual o texto bíblico? Mateus 1, versículo 1. Alguém abre lá e lê bem forte. Então, para vocês verem que a gente não está falando asneira. Que da linhagem de Abraão veio o Messias, o nosso Salvador. Alguém lê? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Então, quando Deus começou o projeto de Abraão, Ele estava pensando lá na frente. Ele não estava pensando apenas que daria uma terra a uma nação que chamaria mais tarde Israel. Quando Deus ele fez esse projeto, Ele pensou que deste homem, da linhagem desse homem, viria aquele que vai transformar toda a humanidade. Todo ser humano. Esse projeto, então, ele arrebentaria com a prisão que o pecado havia promovido na vida do ser humano. E com isso, todos nós vamos glorificar quem? Ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. Então esse projeto ele é teocêntrico porque, em primeiro lugar,
ele é todo envolto dentro da vontade de Deus. Aquilo que Deus quer para a humanidade. O que Deus quer para a humanidade? Ele quer transformar o homem perdido. Ele quer resgatar os seus. Ele quer que a mensagem do Evangelho chegue àqueles que já foram escolhidos e eleitos, para que eles possam ser transformados e assim eles glorifiquem o santo nome de Deus. E quando Abraão seguiu então dentro da vontade de Deus, colocando Deus no centro da sua vida, ele foi engrandecido. Mas observe que Abraão não foi engrandecido pelo que ele fez, mas pela graça de Deus. O nome de Abraão se tornou memorável, não porque ele fez algo diferenciado. Abraão se tornou memorável porque ele foi um homem que com fé seguiu Deus. Com fé obedeceu a Deus. Um homem que andou com Deus. Apesar de não ter esse termo para Abraão, mas foi um homem que andou com Deus. O centro da vida dele estava envolto de Deus. E por isso que a nossa luta diária tem que ser aquilo que o João Batista fala lá no seu discurso em João 3,30. Que cada dia mais convém que ele cresça e que eu diminua. Quem que deve crescer? E quem que deve diminuir? Então, quando você for planejar algo, quando você for fazer algo, pare e pense se aquilo é a vontade de Deus. Se você está fazendo aquilo só por causa de um desejinho, uma vontade sua, ou se aquilo está dentro daquilo que Deus quer para a sua vida. E finalmente, para a gente encerrar, ele era favorável ao mandato de Deus. A terceira característica é que ele era favorável ao mandato de Deus. Então vamos voltar lá. Qual que era o mandato de Deus naquela época? Ide, multiplicai-vos e enchei a terra. Espalhai-vos. Encher, espalhar por toda a terra. E o que ele propõe, para Abraão? Está aí nos versículos de 1 a 3, dentro desse mandato. Versículo 2. De ti farei e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E finalmente lá no versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sendo assim, então, quando Deus faz o seu projeto, de nenhuma forma está distinto daquilo que Ele ordenou. Vai na contramão daquilo que Ele deixou para o ser humano. Ele deixou a ordem, multiplicai-vos e encher a terra. E o que Ele vai fazer com Abraão? Multiplicar e encher a terra. E por que Deus queria que o ser humano multiplicar e encher a terra? Era para encher a terra de corrupção? Não. Era para que a terra fosse abençoada. E por isso que ele escolheu Abrão para fazer isso. Porque como a terra vai ser abençoada através de Abrão? A gente já leu o texto de Mateus 1:1. Quem que veio? Jesus. Jesus veio. A maior bênção que nós temos nas nossas vidas é isso, gente. O maior milagre nas nossas vidas foi, e é, e vai continuar sendo, Jesus Cristo. Essa é a maior bênção. Então, quando Deus ele faz esse planejamento,
e Abraão obedece, ele então cumpre a ordenança de Deus. Então esse projeto é favorável àquilo que Deus deixou para ele. Ser uma bênção. Abençoar toda a terra, multiplicar. E aí, aquele negócio que eu conversei um pouquinho antes com vocês, fazendo a referência. Qual que é o mandato hoje para o povo de Deus? O que Deus deixou para nós hoje? Que nós lemos. Ide, fazei discípulo. Ide, fazei discípulo. Quando você está fazendo discípulos, eu gosto de um termo que as pessoas usam, nós estamos gerando filhos espirituais. Por isso que João, por algumas vezes, fala filhinhos. Não é isso? Nas cartas. Porque ele tinha essa consciência que aquelas pessoas que ele pregou o evangelho agora são seus filhos espirituais. Então, quando você está fazendo discípulo, você está gerando filhos espirituais. Você está multiplicando. E por isso que todos os nossos projetos, todos os nossos planos, têm de alguma forma gerar filhos espirituais. Nós temos que ganhar pessoas para Cristo. Você não está aqui para ser o melhor médico, o melhor advogado. Deus te salvou para que você também falasse do amor dele para as outras pessoas. A sua profissão, os seus estudos são secundários. O primordial é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que as pessoas ouçam do evangelho e sejam transformados. Isso não quer dizer que você vai largar seu emprego, você vai deixar de fazer o que você está fazendo para ficar pregando o evangelho. A não ser que Deus tenha um chamado específico, exclusivo e especial para a sua vida. Mas é utilizar daquilo que Deus te deu para levar essa bênção preciosa para as outras pessoas. Então, quando você fizer planos, você fizer projetos, pare e pense como, através disso que eu estou fazendo, eu vou testemunhar a respeito de Cristo. Talvez pareça difícil no primeiro momento. É igual, por exemplo, você planeja assim, eu vou fazer um carro. Aliás, eu vou fazer um carro. Eu olhei para lá e distraí. Vou comprar um carro. Aí você fala assim, mas como que eu vou testemunhar que eu comprei, através da compra desse carro, Jesus Cristo na minha vida? Aí você já pensa, vou comprar aquele adesivo escrito Deus me deu. Foi lá no carro. É isso? Eu creio que não. Mas o fato de você estar ali negociando com a pessoa e você ter uma oportunidade de ser uma pessoa íntegra, justa, correta, e além disso tudo, aproveitar a oportunidade de falar de Jesus para ela, dentro do seu projeto, você está levando a mensagem de Cristo. Você lá no seu consultório, eu estou falando de médico, que eu tenho um médico lá na congregação, e a gente direto conversa sobre isso. Ele aproveita, às vezes, o momento com o paciente, e o paciente, às vezes, dá uma brechinha para ele, sabe o que ele faz? Ele lê um versículo e fala de Jesus para ele. Para o paciente dele, dentro do consultório dele. Então, é aproveitar as oportunidades, aproveitar o que você tem, as suas especialidades, não só para o seu crescimento pessoal, para encher o seu ego, é para levar o evangelho de Cristo. Nós estamos aqui para isso. Os nossos projetos devem ganhar pessoas para Jesus, de alguma forma. De alguma forma, nós temos que testemunhar de Cristo com os nossos projetos.
com os nossos planos, com os nossos sonhos, de alguma forma. E para isso, eu tenho que depender de Deus, tenho que colocar a minha vida no centro da vontade de Deus e andar de acordo com o que Ele quer. Então, qual que é a diferença entre os dois projetos? E a pergunta é, qual tem sido os seus projetos, né? O seu projeto tem sido humano? E como você vai definir isso? Ele é independente de Deus? Você não consulta Deus de jeito nenhum. Ele é egocêntrico, ou seja, é para satisfazer um desejo seu. Nossa, eu tenho uma vontade gigantesca de fazer isso. Ele é contrário àquilo que Deus deixou para nós. O mandato dele. Ou os seus projetos são dependentes de Deus, você consulta a Deus o que você vai fazer, o que você vai planejar, o que você vai realizar, o que você quer. Deus, o que é melhor para o meu futuro? Você coloca esse projeto dentro da vontade de Deus, buscando a vontade de Deus. Eu quero, Deus, estar dentro da sua vontade. E finalmente Ele é favorável àquilo que Deus nos deixou, como mandamento, como ordem. Não só na questão de fazer discípulos, mas de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Às vezes as pessoas fazem uma dicotomia entre os mandamentos e a ordenança de Deus, mas não existe dicotomia, porque se você ama a Deus e ama o próximo, você vai querer falar do Evangelho, porque você sabe que o Evangelho é a melhor coisa para a vida da pessoa que está do seu lado, próximo. E assim você está divulgando o amor de Deus por você e o amor que você tem por Deus. Então não existe dicotomia, não existe diferença. Não são coisas opostas. Eu vou amar a Deus e o meu próximo e também fazer discípulo. Não, se você ama a Deus e o seu próximo, você faz discípulo. Você faz discípulo. Então, qual tem sido o seu projeto? Humano ou divino? Se o seu projeto tem sido humano, fica tranquilo que vai dar errado, tá? Eu não precisa nem fazer igual essas igrejas pentecostais. Eu declaro no nome de Jesus que vai dar errado. Não precisa declarar nada. Vai dar errado. Tá? Uma hora você vai quebrar a cara. Você pode estar indo muito bem. Você acha que a Torre de Babel não foi longe? Chegou a ser alta aí. Se Deus desceu lá para ver a torre, então Ele já tinha construído a torre. De alguma forma ela já estava em algum patamar. Talvez não chegou nos céus como eles queriam, mas estava alta já. A cidade já estava construída. Deus permitiu que aquele projeto caminhasse. Mesmo contra a vontade dele, Deus permitiu. Mas chegou um momento que Deus falou, chega. Não é para aí que eu quero que você vá. E o projeto deu errado. E Deus direcionou para onde Ele queria. Então, para a gente não quebrar a cara, o que a gente tem que fazer? Procurar fazer os projetos que vêm de Deus. Ou usar o termo que muitas igrejas gostam, de sonhar os sonhos de Deus. Que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. Que os nossos projetos e planos estejam dentro daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E com isso você vai evitar alguns sofrimentos. Porque sofrimento você tem em qualquer coisa que você vai fazer, não adianta. Dificuldades, empecilhos, problemas. Você vai ter em qualquer planejamento que você tiver, você vai ter dificuldade de realizar. Mas, se está dentro do plano de Deus, vai cumprir a vontade dele. Amém?